Boa noite, você que está ouvindo o Nerd Debate. Hoje estou eu, Del, apresentando novamente, levemente abalada por uma pequena crise alérgica, como vocês podem ouvir, mas não estou sozinha nessa batalha hoje, estou junto com meu querido Janúncio. Diga um alô, Janúncio. Alô, boa noite, pessoal. E mais tarde vamos nos juntar ao Alan, que teve um pequeno imprevisto, mas logo logo vai estar aqui. E vamos falar hoje de Batman Cruzador Encapuzado. Como fica em inglês isso, Janúncio? K-Pad Crusader. Muito obrigada. Então, para quem quer acompanhar do que a gente está falando, essa é uma nova série animada, está disponível pela Amazon Prime e tem até agora uma temporada só, certo, Janúncio? Isso, 10 episódios da primeira temporada. Perfeito. E vamos começar falando numa visão geral, Janúncio, você curtiu? É, eu esperava um pouquinho mais, eu dou a nota 8, tranquilo assim. É porque a gente esperava muito por essa série. Eles colocaram muito assim, é a série que vai ter tudo que a série clássica não teve, agora não tem mais aquelas amarras da censura e tal. Então meio que gerou uma expectativa alta pelo material base, né? Mas assim, eu não desgosto, mas eu só lamento o potencial de algumas oportunidades que eles perderam nessa primeira temporada. Também é importante falar que é uma reimaginação do Sim, Batman pelo JJ Abrams, o Matt Reeves e o Bruce Timm, certo? é que o Bruce Timm ele estava envolvido na primeira série, na primeira a série do Batman, né? Que era o Animated Series, né? Que foi a que Sim, deu origem, né? Que depois veio uma série do Super-Homem, depois veio a Liga da Justiça, depois a Liga da Justiça Sem Limites. Então, meio que essa ela foi o série start de tudo. foi a gênese de tudo. O legal que, assim, o Bruce Timm na época, ele conseguiu levar uma animação do Batman ainda na influência do Tim Burton, né? Aquele Batman mais soturno, aquela coisa toda, né? E ao mesmo Uhum. tempo ele trazia uma coisa que até então para animação americana era novidade, que era aquela coisa assim, existem mortes, graficamente você não vê nada, mas fica muito nítido o que acontece durante as histórias. Então assim, era um Uhum. mundo do Batman na animação mais parecido com o Batman dos quadrinhos. Então, assim, ele era muito legal na época, ele trouxe realmente uma diferença muito grande em relação a tudo que se fazia com super-herói e animação, porque geralmente a animação meio que sempre nerfava os personagens, né, em relação ao quadrinho, quando ele é transposto para animação, porque o americano sempre vê aquela ideia de animação é para criança. O americano sempre tem, em sua grande maioria, essa percepção, Sim, né? E infelizmente. isso. E aí E Janúncio, um- você, sinceramente, assim, vou perguntar porque é uma coisa que eu quero muito comentar, uma coisa que me incomodou, assim, vamos colocar assim. A certo. animação em si, o que você achou? A qualidade da animação, não história, não enredo, a Certo. animação. Eu gostei, mas eu também percebo que assim, eles tentam replicar um estilo mais clássico de animação. Assim, tipo como era a Uhum, animação antiga. Tipo, não é uma ambientação antiga animada de um jeito moderno. Eles fazem uma ambientação de época, né? O desenho, o character design é todo de época. E eles tentam emular também um estilo de animação um pouco mais antigo. ah, eu concordo, mas mais do que isso, eu fiquei tão incomodada, porque tem hora que não tá fluida a animação, tem hora que parece meio um robozinho, sabe? Eles Uhum. andam, aí parece uns bonequinhos, aí eles param meio em T, assim, é Sei. esquisito, não parece natural. E mais do que Uhum. isso, a forma dos personagens é a mesma pra todo mundo. É, O ombro, o tronco é 2/3 do personagem, a isso. perninha fica minúscula, aí a calça fica cagada, aí o paletó é enorme, a cabeça é minúscula. Ai, aquilo me incomodou muito. Muito, muito, Mas muito, aí é muito, que muito, muito. tá, assim.
É porque ele, inclusive, de novo, como o Batman da década de 90 foi a Gênese, então esse cara, se você for analisar tudo que veio depois, seguindo essa mesma linha, então meio que foi padronizado esse character design. Então, assim, pra mim não me incomoda tanto, porque, de novo, como eu já era acostumado com tudo que veio depois, então meio que pra mim era muito familiar e muito particular, porque, por exemplo, é um character design que é muito específico. Não é como um anime que a gente vê várias versões de animes ao longo do ano. Esse traço, assim, se você pegar para quem conheceu da época, na hora que você vê qualquer super-herói que você desenhar, naquela linha você diz Batman desenho animado, Batman Animated Series, Sim, assim, é eu um character entendo, eu já design. assisti o original, tal. Sei. Porém, eis a questão, como é uma reimaginação, como tá lançando Hum, agora, eu tive a vã ideia, a vã hum, impressão de que fossem atualizar, de que fossem deixar mais hum, fluido. E não deixaram. não deixaram. Aí é aquela Não coisa, a deixaram. escolha artística que eles optaram, né? Mas eu É, compreendo. é diferente de X-Men, por exemplo. X-Men, Isso, eles pegaram a mesma, mas eles deixaram mais fluido. Ficou mais sim. legal. Agora, esse eu não achei, eu não consegui. Muitas vezes eu ficava me forçando a prestar atenção no diálogo, no que estava acontecendo, porque me distraía. Sim. A única coisa que eu reparei em relação à série mais antiga, por exemplo, como você fala lá dos homens e tal, aquela coisa da proporção do corpo, eu percebi que eles não tentaram. eh, Eles fizeram um trabalho diferente no character design de todas as mulheres. Se você Sim, analisar as mulheres, você vê que elas, cada uma, vou usar aqui uma palavra entre aspas, cada uma tem o seu próprio shape, né? Vamos dizer assim, você não tem, como a gente dizia, por exemplo, um quadrinho nos anos 90, você olhava um gibi dos X-Men ou do próprio Batman, então, tipo assim, todas as mulheres tinham o mesmo corpo. Nesse não, pelo menos assim, eles não tentaram tá. dar, Mesmo assim, eles tentaram, eles falharam um pouco, tá, Janúncio? Como mulher assim, opinando. Eu achei bem pebinha, bem pebinha. Ou eles pegam aquela forma e eles esticam para o lado e deixam a mulher mais larga, ou ela tem a mesma forma, só que estreita. É a mesma dimensão, mas o que é o que eu não é tô querendo dizer, legal. E a cabeça na, não na muda antiga, também. na antiga não tinha, por exemplo, se você for ver Liga da Justiça Sem Limites, todas as mulheres têm o mesmo padrão. Entendeu assim Sim, que eu tô querendo dizer? Então, assim, só que, pelo né, menos isso. 2024. Aham. É, Aí me eu acho. incomoda muito. É porque também é exatamente esse lance da percepção de que poderia ser uma animação mais fluida, mais moderna e tal, com essa opção estética que eles escolheram. Mas, assim, mesmo Sim, dentro dessa opção estética, eles poderiam ter, vamos dizer, estilizado para um padrão igual para todo mundo. sim. Já foi feito antes, é isso que eu tô querendo dizer. Eles Uhum. meio que romperam com algo que para eles já era comum. Talvez porque não é uma animação da Warner, porque assim, originalmente essa série seria da Warner. A Warner cancelou o projeto, aí todo mundo, Era um projeto da HBO também, não foi? E é, o, foi. E daí desistiu tudo. Eles desistiram, tal, daí começou de novo aí a Prime toda a questão e foi lançado pela Prime. isso. Então, meio que talvez, assim, uma das coisas que eu vi o Bruce Timm falando é que agora eles não teriam tantas amarras como eles teriam antes, nas produções que eles tiveram nas produções anteriores. Sendo que ele não deixou claro se era uma questão de norma da empresa, no caso da Warner, né? Porque a HBO é da Warner, né? Se eu não me engano. Uhum, Ou se eram amarras no sentido de coisas que eles poderiam. é, experimentar e não podiam antes e agora eles tinham mais liberdade para isso. Então, meio que ele não deixou explícito exatamente o quão livre eles estavam, o porquê disso, né? Que ele aham. comentou. É, mudando um pouco o foco agora, saindo um pouco da animação, a história em si. Vou Hum, falar um resuminho do que eu achei, daí depois a gente desenvolve dependendo do que você falar, ok? uhum, É,
Eu achei que foi não reinventou nada, não Uhum, apresentou uma nova ótica de nada. sim. Eu acho que fez tipo um arroz e feijão, sabe. Fez o Sim, jogou no básico ali, o escuro. que a gente já sabia, Uhum, fez ok. Eu acho que perdeu por causa dos diálogos, nem sempre conseguiu manter uma atmosfera do que se propunha, uma coisa meio noir, meio mistério, investigação, um clima meio tenso. Eles se perdiam um pouquinho, mas em geral foi ok. Que certo. você acha? É assim, eu achei, eu originalmente, quando eu fui ver o primeiro episódio, eu meio que esperava que fosse uma sequência de onde a série de 92 parou, e não foi isso, Uhum, né? É realmente é. uma nova visão do Batman clássico, né? Muito mais parecido com a primeira série de TV que o Batman teve lá ainda em preto e branco. Porque, por exemplo, se você for ver a Batcaverna, na série de 92, que é a primeira, você já tem aquela coisa mais tecnológica, computador e tal. E nessa não, eles fizeram mais a cara do que era esse seriado clássico do Batman. Inclusive, esse seriado clássico do Batman foi quem introduziu a ideia da Batcaverna, né? Uma base para o Batman. Né? Então, assim, você vê aquilo ali é tipo como se fosse o Batman ano 1. Né? Então você vê que ele não tem tanto recurso tecnológico e tal, até porque a ambientação não permite. E eu achei legal porque tem algumas coisas do Batman que, se fosse transposto para a nossa época contemporânea, algumas coisas não funcionariam tanto. Tanto é que se você for ver o Batman mais moderno, o cinema, ele depende muito mais de coisas tecnológicas do que a habilidade própria. E Sim, quando eles abordam essa linha mais de época, ali 1930, 1920, que é mais ou menos quando o Batman aparece nos quadrinhos, então meio que você consegue entender que um cara que tenha um preparo físico, um treinamento diferenciado, que tenha um carro diferente de todos os outros carros que tem por aí, e que é um cara com muito dinheiro, você consegue entender, talvez isso funcione mais dentro desse período histórico. Porque, por exemplo, a imprensa você vê que não é tipo aquela imprensa bem de época mesmo, não tem questão de microfone. É uma coisa que eu reparei muito. sim, dá pra ver até pelo estilo de roupa deles, pelo o modelo, a versão da Mulher Gato que aparece, do Duas E, Caras, dá pra ter uma ideia boa daí. e uma coisa que eu achei legal, assim, como a dinâmica é diferente. Tipo, não tem celular. Então a dinâmica da Sim, história, ela muda radicalmente, porque é realmente uma história de super-herói em um período histórico onde não existe as facilidades que a gente tem hoje. Eu lembro muito que às vezes os caras veem filmes ou fazem filmes contemporâneos e aí a pessoa analisa, pô, mas isso aqui o cara com um celular conseguia resolver, ligava para a polícia e resolvia. E se você vai para a década de 30 e você não tem esse tipo de facilidade moderna, o procedimento é completamente diferente. A maneira como sim. até essa questão do Batman ser misterioso, na década de 30 funciona mais, né? Se fosse. Inclusive, falando sobre essa questão de ser misterioso, Janúncio, Hum, eu acho que você poderia concordar comigo que mostra um Batman no início ainda, na questão do isso, é por começo, isso que que ele não tem ainda essa Uhum. relação com a polícia, então ele tem que ficar Isso, fugindo da polícia, ele é visto como um criminoso, tem toda isso. essa questão. Exatamente, é o que a gente. Porque tem um quadrinho que foi lançado na década de 80 chamado Batman Ano 1, foi escrito pelo Frank Miller. Então, realmente retratando como se fosse o primeiro ano do Batman como super-herói. Ele comete muitos erros, ele não é tão bom assim em lidar com a polícia, ele não tem um aliado na polícia como é o comissário Gordon. Então, assim, ele ainda está se provando porque ele acabou de retornar para Gotham. É mais ou menos a mesma linha que serve de base pro primeiro Batman do Nolan. É aquela mesma ideia, né? Uhum. Batman chega, sendo que o Batman do Nolan é aquele Batman mais contemporâneo, né? Então ele tem mais recursos tecnológicos. É, o Begins, né? E Begins, exatamente. Batman Begins. Aí ele Que bebe dessa. também acabou sendo a mesma ideia,
Isso. de começo do Batman agora do Robert Pattinson, né? Exatamente. Que é Nosso um Batman assim, mais que novo. os fãs de quadrinho mais gostam. Eu lembro que na época do Begins tinha uma crítica que eu vi no jornal, o pessoal dizendo: "Ah, é um filme onde tem mais de 1 hora de Bruce Wayne na tela". Mas eu digo, se você não entende o Bruce Wayne, você não entende o Batman. Entendeu? Então, tipo Sim, assim, ele se deu o trabalho de então, pois é, vou pegar esse gancho. Na uhum. série, você acha que teve tempo suficiente pra entender o Bruce Wayne? Porque eu acho que não. Não, não Essa teve. ideia dele Uhum, dele ficar mudando de voz do nada. uhum. Eles mudam de voz. Isso, é Primeiro, você assistiu dublado? dublado. É o Ah, mesmo trabalho que eles eu fazem no dublado e no legendado, assim, o sim, dublador mas é interessante porque eu assisti legendado, daí dá pra gente uhum, comparar também. sim, Aí, no legendado, acredito que no dublado também vale isso, ele muda de voz do nada, como se fosse uma segunda personalidade, é muito doido, tipo: mas assim, "Oi?". é uma outra coisa que existe muito de quem é fã de quadrinho. A primeira coisa assim, que essa série, ela nitidamente, ela não é para a pessoa que está conhecendo o Batman agora. Ela não é uma boa série de apresentação do personagem para uma pessoa que nunca consumiu o Batman, entendeu? Ela é Sim, mais eu um concordo. aceno, ela é Hã. um aceno nostálgico para os fãs clássicos dos quadrinhos e os fãs clássicos da série da década de 90. Então, assim, ele não tem justamente essa preocupação que o Nolan teve de você entender como é que o Batman funciona, como é que o Bruce Wayne vai se motivando, né? Aqui e ali dentro dos episódios tem um ou outro vacilo assim. Você tem uma coisa que eu achei muito sutil que não é episódio, porque se você perceber, durante boa parte da série, ele chama o Alfred pelo sobrenome, né? Pennywood. Uhum. Só que Pennywood, Pennywood. Aí tem um episódio onde o Lucius Fox aparece e o Lucius Fox ainda não é o aliado do Batman, que o Sim, é Batman só o advogado ali. ele só começa a ter os apetrechos tecnológicos a partir do momento que ele fica aliado ao Lucius Fox, que aí o Lucius Fox é que começa a desenhar o avião do Batman, os recursos tecnológicos dele, né? Mais ou menos como foi lá no Begins. Então, assim, não sei se você percebeu um episódio aonde o Lucius fica brincando com o Alfred e o Bruce Wayne meio que retruca. E aí Uhum. o Lucius ele pega e diz, não, eu fui criado num ambiente onde os funcionários são amigos. Lá no final da série é que ele começa a chamar o Alfred pelo primeiro nome, que é Alfred. Tem umas sacadas assim, que é justamente essa coisa do amadurecimento, né? E o Mas é Alfred aí que tá, você vê uma série que hum, é boa o suficiente, a pessoa consegue refletir pra dar essas sacadas que eu concordo, eu percebi e tal, foi ótima. Só que, ao mesmo tempo, tem outras coisas, você fica: "Meu, senta, vamos amadurecer essa ideia mais um pouquinho antes de lançar isso", porque lançou desse jeito, foi muito peba, sabe. Os vacilos gritam na minha cabeça, é porque, veja bem, você fala: "Ai, é um aceno a quem gosta", só que, por isso mesmo, deveria ter tido um pensamento de tipo: "Não, vamos deixar fluido, vamos deixar uma história legal, uma história redondinha". Mas uhum, não, você continua tendo falhas que no original tinham e já não eram tantas, viu. uhum, Porque aqui eu fiquei mais decepcionada do que com o original. Lógico que tem o valor, antigamente era outra coisa, era outra cabeça, era outra mentalidade. uhum, Hoje é como se eu pegasse e assistisse uma coisa de antigamente de novo. sim, Só que eu preferia ter assistido o de antigamente de novo, do que uhum. esse. Não, entendi, entendi. Nesse ponto, assim, algumas coisas que eu até fui conversar com algumas coisas que geraram muita polêmica fora, depois do primeiro episódio, do segundo episódio, e coisas que eu analisei assim, eu digo, eu entendo algumas coisas e outras eu não entendo. Por exemplo, toda a questão da inclusão, que a gente sabe que é mais do que necessário. Eu não tenho incômodo nenhum com isso. O que me incomoda, particularmente, é quando as coisas são mal feitas.
Ou É, aparentemente tipo, parece só jogou ali pra existir. Olha é, só como somos pra inclusivos. preencher um bingo. Ê! Fica parecendo que eles estão preenchendo um bingo. Então, assim, Exatamente. eu estava incomodado com algumas coisas, eu digo, mas eu quero saber se eu estou incomodado por isso ou se é o fã meu lá dentro que está revoltado com. Eu fui falar com um amigo meu para poder ter uma visão diferente, né? Então, assim, Uhum, por exemplo, a Bárbara e o comissário Gordon, eles são negros na série. O que me uhum, incomodou não foi isso. O que me incomodou foi se a série está ambientando uma Gotham City, entre aspas, né, que a gente sabe que é uma cidade fictícia, sim. na década de 30, fica parecendo que eles querem que a gente acredite que, naquela época, um policial seria negro seria colocado como um comissário de polícia e todo mundo iria achar isso ok, Não sabe? só o comissário, como a Bárbara, né? Toda Que é naquela situação. exatamente, que é advogada pública, né? Defensora pública. Então, assim, Sim, a com oportunidade. um prestígio enorme, inclusive, né? Não É, é qualquer. a sacada foi boa, a ideia foi boa, mas não dá uma oportunidade para colocar como seria esses personagens nessa posição naquela época. No meu primeiro pensamento, ó, perdemos uma bela oportunidade para levar isso aqui para um outro patamar. Uhum. E aí eu conversando com esse amigo meu, Adicionar uma outra faceta, né? Podia ter isso, adicionado um outro lado da situação. isso. É isso que eu tô falando. Fica umas coisas meio pela metade que incomoda, vai corroendo, assim. Ah, Aí esse amigo meu disse, ó, apesar de você estar genuinamente assim, a sua queixa não é frescura sua, não se preocupe, porque assim, eu tinha muito medo de ser uma frescura de fã. Mas não, não é uhum, frescura. Agora você tem que entender assim, quando você vai analisar a série, entenda assim, qual é a proposta. Gotham City, apesar de ser inspirada em Nova York, a história não se passa em Nova York de 1930. Se passa em Gotham City, que é uma cidade fictícia, de um mundo fictício, dos Estados Unidos fictício, aonde você não tem a história, não lhe dá elementos para você entender se aquilo ali seria impossível ou não naquela época. Ele não está dizendo que é uma falha você se incomodar com aquilo. Ela diz que sim, como ele está dentro, os personagens estão dentro de um contexto extremamente fictício, não tem como você fazer essa abordagem com tanta certeza. Claro, você lamenta uma oportunidade perdida, mas você também não pode dizer, nossa, como você falou, fica parecendo que só colocaram por colocar. Assim, não deram para aquele personagem. Talvez na próxima temporada eu ainda fico esperando que sim. Porque, por exemplo, o comissário Gordon fica em vários episódios dizendo: Ah, eu vim de tal canto, eu vivi em tal canto, eu fui e ele fala que, tipo, ah, foi irregular. uma superação, Então, assim, que só procuram um motivo pra tirar ele de lá. Então eu tinha associado a isso. Só que daí depois ele não, ele fala que não tem, sabe? O que ele fala não tem nada a ver com isso. Daí você fica tipo, ué. porque assim, eu espero assim que na segunda temporada eles possam dar a esses personagens um destaque maior, porque eles são personagens icônicos. E eu acho bacana você, por exemplo, no Batman no quadrinho, e aí de novo fazendo uma referência pro quadrinho, o Uhum. Gordon ele não é de Gotham, ele vem transferido para Gotham como policial ainda, e assim como na série, o departamento de Gotham é extremamente corrupto, muito corrupto. E aí ele começa a ser notado porque ele não é corrupto, né? Então assim, ele começa a ser visado Sim, e pelos. isso na série é legal, porque eles comparam, eles deixam bem claro a dupla de policial mega corrupta e o Uhum. Gordon. E a parceira dele, ai meu Deus, esqueci o nome, é É a Montoya? Montanha, Montoya, Detetive né? Montanha. Que eles É. mantiveram como ela é nos quadrinhos, que a Detetive Montanha nos quadrinhos também é lésbica, né? Então isso Uhum. aí eles conseguiram manter essa essência da personagem. Que aí E também, daí de novo, trouxeram a Harley e pra aí, ficar de com ela. novo, você vê uma pequena oportunidade perdida. Porque, por exemplo, eu entendo quando eles pegam a Arlequina, querem desassociar ela do Com o Coringa Coringa, do Coringa. como ela era no original. Sendo que aí, de novo, vamos lá.
um casal de mulheres num restaurante muito chique se beija como se fosse a coisa Tranquilo. natural do mundo. Assim, no mundo ideal, o mundo que a gente quer, isso não era problema. Mas, de novo, eles estão retratando uma sociedade da década de 30. Então, Sim. assim, eu acho que eles perderam uma oportunidade de abordar como as pessoas homossexuais na década de 30 eram, assim, estavam dentro do armário permanentemente. Então, assim, Uhum. a gente sabe que isso era da sociedade. Tanto é que, não sei se você sabe que na década de 30 ou década de 40, tinha um grupo de atrizes de cinema norte-americano que todas elas eram lésbicas. E o que é que acontecia? Elas montaram um clube de crochê. Uhum. Então, assim, tinham as reuniões do clube de crochê, que Eu eram acho que tem um filme reuniões ou uma série sobre isso, se eu não me engano. aonde elas poderiam sim levar suas namoradas, se encontrarem e ter pelo menos uma tarde sendo elas mesmas. Sendo que Uhum. para a sociedade era um grupo de crochê. Né? Então, assim, talvez eles não tivessem essa preocupação toda, mas eu acho, de novo, uma oportunidade perdida que eu espero que eles possam trabalhar melhor isso nas próximas temporadas. Mas assim, Sim. foi legal, assim, é legal de colocar, mas não dá para colocar de qualquer jeito. De novo, não é preencher uma lista de bingo. Ah, tem que ter um afro-americano, tem que ter um casal homossexual, tem que ter isso, tem que ter, sabe? Assim, eu não gosto quando é feito dessa maneira. Eu entendo Sim. que é importante. Por exemplo, quando eles trocaram o sexo do Coringa não, do Pinguim, aí todo mundo reclamou, porque todo mundo reclama, né? E aí a desculpa de um dos produtores foi: ah, é porque o Batman não tem uma lista de vilãs tão grande. Eu digo, cara, se você for não diga isso pra quem é fã do Batman, porque se for botar uma lista Pois é. de personagens femininas vilãs, a E lista é todas com uma enorme. história maravilhosa, né? E ainda Uma tem um história muito detalhe, boa pra aproveitar. como se eles não pudessem criar uma personagem nova, porque uma das vilãs mais icônicas do Batman, que é a Arlequina, ninguém pediu para ser Uhum. criada. Foi uma criação original, uma personagem que não tinha nos quadrinhos, mas fez tanto sucesso na animação que eles foram, vamos dizer assim, levados a incluí-la dentro dos quadrinhos. Então, assim, Sim. também eles tinham tanto o exemplo de personagens que eles poderiam trazer para a história, como também eles têm a experiência de ter criado um personagem icônico, sem o quadrinho como referência. Então, E para mim, usando ficou essa. uma desculpa Conte termina. capenga. Uhum. Eu acho uma desculpa fraca. Eu também. Também achei. Isso me incomodou um pouco também. Não porque, ai, queria o pinguim do jeito que é, mas, pô, coloca uma história a mais. Do nada, ai, o pinguim é uma mulher, ai, o pinguim quer matar o filho, ai, porque o pinguim. Sabe? Pelo amor Não, de Deus. e sabe o que é engraçado? Porque o Pinguim, nos quadrinhos originais, até onde eu lembro, pode ser que tenha alguma história, ele não tem filhos, até onde eu lembro, fica parecendo que há. Então quer dizer que só porque agora ele trocou de sexo, é uma personagem feminina, aí Ai, agora precisa ela de pode filho. ser desalmada a matar o próprio filho. A Uhum. desculpa é essa. O jeito de chocar vai ser, nossa, uma mãe que mata o próprio filho sem escrúpulo nenhum. É. Fica aquela coisa, Só pra que a gente for que se ela fosse. Veja bem, se ela fosse desse jeito de, ai, vou matar meus filhos sem escrúpulo nenhum, Uhum. eles não teriam traído ela tão facilmente, primeiramente, sabe? Sim. Foi muito acelerado, acho. Esse negócio da história do pinguim foi muito acelerada. E daí isso me traz ao ponto. Os vilões, você acha que Hum. eles foram bem representados? Porque eu achei que podia ter mais substância ali, sabe? Eu achei meio acelerado. Eu acho assim que eles poderiam ter focado, como é no Batman 1, que o grande vilão da primeira temporada desse primeiro ano do Batman como personagem, o maior de todos os vilões que ele enfrenta é a corrupção de Gotham. E assim, ficou me parecendo que ele sabe que tem uma corrupção, ele sabe que tem que ir atrás dos corruptos,
né? Mas ficou parecendo que os vilões atrapalham mais do que qualquer outra coisa. Sim. Não ficou parecendo assim que ele tinha. Não é como se, por exemplo, o chefe lá da máfia tivesse mandado, como foi aquele episódio que eles mandam um assassino para matar o Gordon, quando na verdade não era o Gordon o alvo, né? Ali você entende que aquele vilão ali está ali porque foi colocado ali dentro daquela trama. Uhum. Ele é um inimigo que ele é trazido por um inimigo ainda maior, que no caso seria o chefão da máfia. Então, eu gostaria de ter visto assim o Batman lidando mais com esse crime organizado de Gotham e não simplesmente tendo que enfrentar o vilão da semana, que é o que ficou parecendo. Eu, eu concordo, mas eu vou além ainda. Por exemplo, o Vagalume. O Sim. Vagalume tinha mais substância para explorar. Aí simplesmente, ai, queremos pegar o Batman. Vamos, somos corruptos, vamos soltar o Vagalume e deixar ele tacar fogo nas coisas. Da Sim. onde? Da onde, sabe? Do nada, tenho 2 neurônios para raciocinar, vou fazer isso, e daí o Vagalume enlouquece lá, nossa, estou vendo todo mundo queimando, eba, uau. Queima o Uhum. prédio, fica dentro do prédio, com o prédio queimando, e fica, ai, mas eu sou muito perigoso mesmo, mas agora meu combustível acabou, então ok, pode me prender. Ah, sério? Sim. Achei muito, muito E assim, chato. o Vagalume, eu achei legal assim do personagem, aquela ideia da abordagem. O cara, ele sozinho ali, ele não é de nada. Não é uma ameaça grande. Mas você deixando ele, aquela velha história, né? Em um ambiente perfeito, com a atmosfera ideal, ele vai ali e rende e se torna realmente uma grande ameaça. Sendo que aí, como você falou, né? Ele vai tocar fogo ali. Aí, vamos lá. É, eles querem mostrar que os corruptos são malvados, que aqueles, o Flags e o Bullock são malvados, são corruptos e tal, aquela coisa toda. Eu acho que tinha maneiras melhores. E aí fica aquela coisa, eu digo, poxa, esses caras são tão corruptos. E o que não faltou ali foi a oportunidade para matar. Comissário, filha do comissário, Montoya. Sim, Então, assim, sim, fica assim. Esses caras são perigosos mesmo, eles só atuam quando pagam. Porque fica parecendo que sim. eles só atuam quando pagam, né? Não, Assim. e atuam de uma maneira troncha, sabe? De qualquer Uhum, jeito. Que uhum. merda. Mas assim, Podia ter sido feito de uma maneira muito melhor, na minha opinião. né? E E daí a assim, Harley tem toda a Arlequina, né, tem toda aquela nossa, tem o meus pacientes que eu coloco no subsolo, tal, 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 tal. Só que daí, ai, tô indo, sou muito malvada, tal, tô indo embora, fugindo com os pacientes. E daí, não, eu vi o carro da Bárbara. Oh, meu Deus, eu vou voltar. então, tipo Sabe? assim, ela é tipo uma manipuladora que não é tão manipuladora assim. De novo, assim, fica parecendo se essa série tivesse sido entregue. Porque até tava conversando com o Alan um dia desse, fica parecendo que eles misturaram a série do Batman da década de 90 com a série do Batman Os Bravos e os Destemidos. Eles misturaram Sim. as duas, porque assim, Ah, tem umas. Se eles tivessem dito, ó, isso aqui, se eles não tivessem vendido essa série como algo que geraria tão, assim, que sairia tanto do jeito que os fãs gostariam de ver, talvez minha percepção tivesse sido, a minha decepção tivesse sido um pouco menor. Eu gostei da uhum. série, mas ainda acho assim que Do jeito que lançaram, parecia que ia ser muito melhor. e do jeito que eles falaram antes, que eles vinham falando isso há semanas e tal. E aí mostra o elenco é muito bom mesmo. O dublador clássico do Batman americano tinha falecido, né? Aí o Mark Hamill, que era o dublador do Coringa, também disse que não dublaria mais o personagem, porque o grande amigo dele faleceu e tal. Então meio que Uhum. a gente já entendia que esse elenco, o elenco americano, no caso do elenco dublado, eles trouxeram de novo o Márcio Seixas, que é o dublador mais icônico do Batman de todos os tempos, né? Assim, no Brasil. Então, Sim. meio que assim, eles eles tentam acertar na nostalgia,
Quando eles acertam bem, mas em outras partes, que é na inovação, a inovação deles é meio capenga. É uma inovação fake, vamos dizer assim. Porque É, poderia ser então, muito eu melhor. não. Sim, não acrescentou nada. Eles. Isso. Parece que eles têm a ideia, tipo, ai, e se a gente mostrar a Arlequina totalmente fora do Coringa? A Arlequina, Arlequina. Ah, nossa, Sim. legal. E acabou aí a discussão, sabe? E não falou Eu nada, porque, gostei da tipo, ideia. ela faz tudo aquilo. Ela faz tudo aquilo, assim, no subsolo dela. Pra quê? Qual é o objetivo dela? Ah, É eu assim, quero doar dinheiro, eu quero fazer. Não, não tem. E daí ela estava tão ferrenha ali, tão, oh meu Deus, vou conseguir, gosto muito do que eu estou fazendo ali, o meu trabalho de vilã. Só que daí ela desiste disso por merda nenhuma. E daí ela é, praticamente você foge falou ali e foda-se. que ficou faltando os flashbacks do Naruto. Porque eu tava até brincando. É, Assim, se a gente soubesse que ela no passado, a mãe, um parente dela morreu porque precisava de dinheiro e não deram dinheiro, e aí ela vai. sim, Assim, eu gostei da ideia dela ser uma terapeuta que tem acesso a pessoas ricas, que tem sim, a expertise para poder manipulá-las, levá-las a sim, suicídio, mas antes disso fazer com que eles doem a fortuna para ela. Pô, a ideia em si é show, a ideia não é ruim, mas a execução é que fica capenga. sim. É A ideia é essa. muito boa. E isso é o que frustra mais, porque podia ter sido tão mais legal, sabe? Se eles colocassem, tipo, você falou, um flashback do Naruto ali. Ah, e essa é a motivação dela. Não precisava falar, minha motivação é. Sim, Mas não precisa ter o deixasse discurso do claro. vilão. Não precisa ter o discurso do vilão, mas pelo menos assim, a história nos contar isso direitinho. Porque, por Sim, exemplo, ela não era muito amiga da Bárbara. A Bárbara podia dizer, ah, você é uma pessoa esforçada que veio de baixo, que se formou, e olha você agora. Tipo assim, colocar esses detalhes, essas sim. pistas dentro Pra da história. valorizar. Isso, Porque sem nos assim, contar. Assim, é como aquela coisa assim, do roteiro falar sem estar nos dando uma uhum. aula. Sim, que é tipo o detalhe do Alfred que você falou. Se Uhum. quando eles acertam, dá mais raiva, porque nas outras vezes eles não acertam. Isso. Eles sabem fazer, fica parecendo assim, eu sei fazer, mas eu não quero. Sim, exatamente, exatamente. E daí, tipo, quando aconteceu com a Mulher Gato, eu não liguei, porque a Mulher Gato é a Mulher Gato. Eu não Uhum. achava que ia ser realmente um grande desenvolvimento de personagem. Oh, meu Deus, ia ser E mais um, olha assim, só, tem um Mulher negócio Gato, aí ela com o teve Bruce várias Wayne, versões ao sabe? longo da história, né? Essa é a Mulher Gato que vê o Socialite. A Mulher Gato do Batman 1, ela é prostituta. Então, assim, você tem Sim, várias encarnações da Mulher Gato ao longo da história, né? Várias versões dela. A Arlequina, a gente tá vendo uma nova versão dela, longe do Coringa, que dá que a ela podia a ter sido tão bem oportunidade. produzida. E eles pegam aquele elemento, ó, ela era uma psiquiatra, né? No caso, ela não trabalha no Arkham, ela é uma psiquiatra bem sucedida, estabelecida naquela sociedade, tanto é que ela é tão bem estabelecida que quando ela aparece naquele episódio onde ela tem que clinicar com o Bruce Wayne, ela diz, ah, vamos, porque é quando ela convida a Montoya a primeira vez para jantar. Aí até o Gordon fala, nossa, você tem uma mesa em tal restaurante, então você deve ter muitos contatos. Aí ela fala, ah, eu tenho contato em tudo, tem tanto contato que você surpreenderia. Então, meio que assim, mostra que ela é uma psiquiatra bem-sucedida naquela sociedade, né? Então, assim, eles colocam ela num... Ali, tanto é que quando ela chega no episódio dela, você consegue dizer, bem, ela é renomada, ela é conhecida, ela trata a pessoa rica. Então, assim, isso ficou muito bem posto. Sendo que quando você vai para esse a virada de chave dela ser vilã, pô, eu queria mais, eu queria saber mais. Sim, Porque a Arlequina não é uma exatamente. vilãzinha qualquer. É, a minha esperança é que na segunda temporada tenha Uhum. mais sobre. É isso. E eu Só que do espero que na jeito que segunda temporada. introduziu ela, eu fico querendo uma segunda temporada onde tenha mais detalhe dela, não porque eu fiquei animada, mas Uhum. porque eu fico, pô, é o mínimo, né?
pelo amor de Deus, sabe? E tem uma coisa que eu acho muito legal dessa Arlequina, dessa série, porque assim, ela tem potencial de ser uma personagem muito boa sem depender do Coringa. Ela não é apaixonada pelo Coringa, ela é uma personagem que tem uma motivação própria, apesar de não ter sido explicada, mas ela tem uma motivação própria, ela consegue dar conta desse poder. Ela é uma boa manipuladora social, né? Você pode até dizer que ela é Uhum. uma sociopata, né? Mas fica sempre essa coisa, fica assim o 9,5, não chega no 10 nunca. É, exatamente. Tipo, a ideia é 10, a execução, não. Isso. E, É, e daí a gente tem, tipo, ela é totalmente inovadora. A questão de, ai, como ela surgiu, tal, 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 bacana. A Mulher Gato tem uma introdução num episódio só, ok, tá ali, pronto, acabou, sabe? Agora, tá ali pulando de telhado em telhado, ah, que divertido roubar. É isso. Agora, o cara de barro aparece e some, simplesmente. O pinguim aparece e some, sim, simplesmente. Não, o pinguim não, porque o pinguim já tá estabelecido ali que é corrupto, tal, tal, tal. Ah, pinguim. É, agora, o cara de barro tem uma pequena introdução ali, muito corrida. E daí tem uhum, todo aquele. Porque ele tem uma motivação. Ele tem sim. um porquê. Ele Só teve que um é episódio de tão. desenvolvimento dele. Porque Sim, ali é mas uma é história tão de. pastelão. Sim, eu digo assim, ali esse episódio do Cara de Barro, ele é um episódio de detetive. Você Sim. tem trama, pista, vai. Sim, é Pensava que era um, legal. entendeu? Aí, Foi e você muito vê legal. que ele é aquele, como você disse, aquele vilão pastelão, porque ele é Uhum, ele é não só visualmente, mas até assim a estética dele, da história, na história, ele é um vilão caricato. Entendeu? Porque já tá na ênfase, porque ele sempre foi vilão em filme, e aí quando você vai ver que ele vai pra vida real, ele não vira a chavinha, ele continua sendo esse cara caricato. Então, meio que sim, assim, às vezes é bobo, mas é um bobo que você, quando separa e vai analisar, é um bobo que faz sentido. Mas, de novo, sim, a história de detetive foi aquela. O Batman investigador foi aquele. Tanto aquele como no e episódio do daí Fantasma. morreu. Uhum. É que é uma O do coisa que eu fantasma ficou a discussão inteira. Mas você não acredita em fantasma? Ai, mas é um fantasma de verdade. Ai, mas tá. Meu, sabe? Cadê a investigação? Porque o Batman já se aliou ao Constantine, o Batman já fez tanta coisa, aí sabe? de novo eu tô Ah, te mas é o dizendo. Batman no começo. Ok, mas ele é investigador, ele é um detetive. Então, era pra ele ter, por exemplo, ele vai no cara ali que dá o frasquinho pra ele. Quem é esse cara? Ele já ia saber pelo menos um pouco, sabe? E É, não tem. sim, Simplesmente, ai, eu conheço um cara, vai lá falar com ele. tem essas coisas que ficam aparecendo. Sabe videogame quando você tá jogando aqueles RPGzinho japonês que saia do ponto A, vá para o ponto B, e do ponto B, Aham, você pega um item, vai para o ponto, pronto, ficou parecendo isso. Assim, sim, eu achei legal o fato do Batman no começo. Ele não acreditar, por ele ser um cara cético quanto a isso, porque o Batman, ele na essência, ele é um cientista, um investigador, tá. Eu acho legal quando ele não acredita, mas eu acho mais legal ainda quando se prova. Eu ia ficar muito frustrado se aquele cara não fosse um fantasma. Vou ser hum, bem sincero, assim. Eu digo, não, tomara que seja um fantasma. E aí tem lá o Midnight, né? Que é aquele Midnight que aparece no filme do Constantine. É aquele mesmo personagem. Então, assim, é legal porque é uma nova porta que se abre pro Batman, porque o Batman também tem esses lances que ele vai lidar no futuro com o sobrenatural, aquela coisa toda. Então, assim, eu achei legal, mas tem umas coisas assim que ficaram muito, muito simples. E é esse muito simples que você percebe que não é um muito simples para que todo mundo entenda. É um muito simples que eu digo, ó, eu vou omitir isso aqui porque eu prefiro entregar uma coisa rápida do que eu querer explicar. E aí, aquela coisa que a gente já falou várias e várias vezes desses episódios. E eu realmente não fiz meu dever de casa.
Eu deveria ver quantos roteiristas tem, porque nitidamente você vê que tem episódios que tem um roteirista muito bom e tem outros Uhum. episódios que não tem um roteirista muito bom. Podia ter sido muito melhor. E daí quando o episódio dá certo, você fica com ódio porque os outros não deram certo. Cara, eu fiquei muito. Porque assim, quando o fantasma ele possui o Alfred, ele está escondendo um segredo, você não quer saber e tal. E eu, pô, que segredo é aquele? Sendo que eu me lembro, não sei se você vai lembrar de um episódio que assim, eles não dizem nada, é um negócio tão por acaso que parece até que foi uma falha de um episódio, que é um episódio que termina com o Alfred limpando o carro, ele escuta 2 tiros e sai correndo. Aquilo ali é um flashback de quando os pais de Batman morreram. Sendo que é Uhum, aquele acontecimento do ponto de vista do Alfred naquele momento. Ele estava cuidando do carro, escutou os tiros e vai lá. Sendo que a uhum. cena ficou recortada. E aí, quando o fantasma vai falar do segredo que Alfred estava guardando, qual era o segredo? Porque eu digo, não tem sentido o Alfred guardar a identidade do Batman para um fantasma. Não tem Sim, sentido. Então deveria ser uma coisa. E se o fantasma estava tão interessado em contar pro Batman, eu fiquei, pô, será que nessa história o Alfred vai ter visto ou saber de algo que ele se culpa da morte dos pais do Batman? Por exemplo, o bandido sim, poderia ter passado por ele, ele não viu. E aí o cara que ele deixou passar foi lá e matou. É tipo uma mágoa que ele guardasse, um arrependimento que ele guardasse. Então, assim, sim. eu digo, Ficou um gostinho pô, de quero mais ali. um mistério que não é mistério. Uhum. Eu digo, pô, o Alfred não diz nada, o Batman também não ficou curioso, o Midnight levou o Não, fantasma ficou por embora. isso mesmo só. E isso é Sabe? uma coisa que a gente sabe que o Batman perderia noites tentando descobrir o que aconteceu, É sabe? Porque é o natural, tipo de ele personagem que remorso. ele é. E talvez assim, aquela coisa assim, fosse um peso para ele, mas não fosse algo que decidiu a morte dos pais do Batman, mas algo assim que Sim, para ele no íntimo dele, algo que ele carregava como um peso. E aí ele chegaria, contava pro Batman e o Batman, né, assim, veria que não foi um fator determinante para a morte dos pais dele, sabe? Meio que nem aquele lance do Homem-Aranha que ele deixa o bandido passar, mas ali ele sabia que era um bandido. No caso do Alfred, simplesmente a pessoa poderia ter passado ali por ele não ter dado atenção, ou ter dado atenção, mas não me imaginar que o cara fosse um bandido. De novo, possibilidades muitas, né? uhum. Mas eu fico pensando. O que me incomoda é porque tem gente muito boa trabalhando na série. Fosse um E trabalho de. você sabe que essas pessoas podiam ter dado muito mais delas ali. Porque se fosse gente nova, ou até mesmo, sabe, um cara que nunca trabalhou com o Batman e que agora tá trabalhando, eu Uhum. daria os meus R$ 10 de desconto pro cara. O cara nunca trabalhou com o Batman, ou a galera é nova. Ou se fosse um estúdio japonês, o pessoal do Japão não tem muita afinidade com o Batman, então eles estão Sim, fazendo a outra versão. vibe, né? Isso. Reinventando o Batman. Mas não, é o Bruce Timm. O Bruce Timm foi que fez todo mundo se apaixonar por essa versão do Batman. E aí fica parecendo que é só botar o nome dele. Uhum. Às vezes, parecendo, só botar o nome dele no projeto para dizer que tem, sabe? Uhum. Sim. Então, assim, é uma série que eu gosto Mas eu vejo bastante. pelo que a gente tá conversando, por exemplo, que é É uma aquela série que você tem muito amor, você tem muito apego, mas que te decepcionou. Sabe, isso, é você aquela coisa foi do com muito quase, mais o sabe? valor nostálgico e Isso, você sabe aquela saiu coisa do com quase? Foi, tipo, foi bom ver esse Batman desprovido de tecnologia, foi bom ver essa Gotham da década de 30, mas tem um quê ali que faltou uhum. o, o, É o aquele acerto. desenho do cavalo, sabe aquele meme do cavalo que Isso, ele começa super lindo e daí depois da metade pra a frente ele tá cabeça, mal desenhado para caramba? isso. Alguém. E daí, aí são reações, né? Você é uma pessoa esperançosa, você tá, "Ai, na segunda temporada eles podem fazer isso, É que isso, eles isso. estão em Eu dois não, eu já temporadas. tô. E, Hã? e, e aí tem essa sacada assim que eles fazem, que é a cena pós-crédito do último episódio.
Aí ele Hum, tasca o Coringa. É tipo assim, aquela coisa que não tem como o fã não querer ver a segunda temporada, porque é a temporada do Coringa. E eu fiquei assim, sim, que eu digo, poxa, eles mataram o Duas Caras, que é um vilão muito clássico do Batman, porque sim, diferente do Coringa, o Bruce Wayne tem uma relação afetiva com o Harvey Dent. Então o Harvey sim. E Dent, foi um episódio, um dos poucos episódios que teve todo um carinho, um cuidado para desenvolver o Duas Caras, porque o Dente já tinha sido introduzido em alguns episódios anteriores, tanto como é que ela Harvey Dent. Tanto é que quando o Batman vai visitar ele no hospício, né? Aí ele, não sei o que, aí Uhum, ele muda de voz e diz, só agora que você tá percebendo. Tipo, ele já sabia que ele era corrupto. Mas agora que tudo foi embora, você tá achando que seu mundo acabou, né? Então, assim, é uma dicotomia muito legal. E o personagem, ele era. Você, como vai vendo ele ao longo da temporada toda, né? Do primeiro episódio até o final. Então, você sabia que ele não é. Assim, ele era um cara que queria fazer o bem, mas acaba pisando na bola em muitos momentos. E aí, quando sim. ele se E vê que de um isso jeito. corrói ele por dentro. Você vê E que aí, isso acaba com ele. você vê que ele tem essa coisa da dupla personalidade dentro dele. Não assim, a dupla personalidade que eu digo assim, o Dr. Jekyll e o Mister Hyde. Não. Você tem Sim, duas forças muito diferentes brigando dentro dele. Tipo, eu quero fazer o bem, mas para fazer o bem eu tenho que me aliar a esse chefe da máfia. E aí o chefe da sim. máfia também percebe isso e fica, ó, mas se você tem dinheiro, você pode fazer as mudanças que você quer. E aí ele fica. Fica barganhando ali, né? Aí o legal, a sacada da moeda. Tu lembra que lá no começo da série, ele vai tirar cara o coro com a Bárbara, e a Bárbara não Aham, aceita. E aí quando você vai ver, tem duas caras, não tem coroa. Aí quando uhum. ela, lá no final, vai fazer uma aposta com ele, ela, tá aqui, a moeda é sua. Não tinha como ela perder aquela aposta, porque era a moeda dele, né? Tinha duas caras a moeda. Mas ela não sabia. Se ela sabia, ela disse, fique com essa moeda, porque essa moeda não é sua. Ela sabia que a moeda tinha duas caras. Hum, Entendeu? Aí é a sacada, né, do personagem com o lance da moeda. Ele já tinha esse lance de. No filme do Nolan, o Harvey, ele ele fica o ganha. tempo todo com essa maldita cebola. No filme do Nolan, ele ganha um apelido de Duas Caras, porque a galera que era corrupta não gostava dele, mas ele, para pegar os corruptos, meio que se aliava com a corrupção. Então a galera no Uhum, filme do Nolan chama ele. Os policiais chamam ele de Harvey Duas Caras. Na uhum. série, essas duas caras está atrelado ao lance da moeda. É da moeda. Inclusive, que origem maravilhosa no filme do Nolan, né? Eu não consigo não tirar o chapéu. É muito boa, muito boa. Meu Aham. Deus. Enfim, eu gosto muito. Eu sou Também. parcial ao Nolan. Eu gosto muito do Nolan. Mas aí você vê a série. Eles têm todo esse cuidado pro Duas Caras. E Uhum. daí, nos outros personagens, faz o que faz. É muito triste. Uhum. O Clayface, por exemplo, o cara de barro, funciona ser um episódio só. Funciona Uhum. muito. Agora com os outros não funciona. E eles não conseguem perceber que não tá funcionando. É muito frustrante, porque como você falou, não são pessoas novatas. Não são Sim, pessoas novatas nem na animação, nem em roteiro, nem em lidar com o Batman especificamente. sim. Então, pelo amor de Deus, sabe? O Eu que acho que que a dinâmica aconteceu? ideal para essa série teria sido assim: os episódios serem. As histórias se fecharem em dois episódios, e essa trama do Duas Caras, ela ir percorrendo a série inteira, terminando nos dois últimos episódios, como a gente viu agora. Mas se Hum, tivesse sido assim, você teria dois episódios para trabalhar o Mariposa, você teria dois episódios para trabalhar outros vilões. O episódio do circo eu acho ele legal, Mas mas ele ele podia ter é sido melhor. mais. Isso. O Ele é que você acha, legal. inclusive, desse episódio do circo, de ter todos os Robins ali? Tem essa pegada. E tem uma coisa que o poder daquela menina, ela me lembrou muito, não sei você, mas ela me lembrou muito aquele filme do Dr. Sono do Stephen King, né? Porque é baseado no Uhum, livro, né? Aquele lance sim. de puxar.
a força vital. E aí, Sim, até o lance da menina pegar, não poder tomar sol, aquela coisa toda. E fica aquela. Certo, mas que doença é essa que ela tem? Ela é doente? Ela não é sim. doente? Aquilo é um poder? Então, assim, fica. Sabe? Aí aparece o crocodilo, como ele é no original, que ele é membro de um circo. É o Croc, né? Como a gente chama? Killer Croc. Killer Croc. É, Ele aparece lá como um dos caras do circo. Mas, assim, é um easter eggzinho, né? Pra quem conhece o Batman. sim. Mas, assim, a história da menina, eu até pensei, e como você não viu dublado, né? Então tem esse detalhe. Por exemplo, aquela dona do orfanato, ela na versão Hum, dublada, ela tem a mesma voz da dubladora da Amanda Waller no Liga da Justiça Sem Limites, certo? hum, Aí eu digo, hum. poxa, quando eu vi a voz, eu digo, não, eu sei que não é. Eu sei que é só uma coincidência. Mas o que eu Mas dá um pensei, gostinho. quando ela disse que a menina está em tratamento em outro canto, eu pensei assim, eita, o governo vai pegar a menina e vai levar embora. É o que eu pensei. Cena pós-crédito do episódio, né? Ela ser levada. Porque assim, de novo, ela tá fazendo tratamento. Mas assim, o Bruce Wayne não deixaria essa menina ao léu, sem ninguém olhando, sabe? Exatamente. Eles traem o personagem. Isso me incomodou. Porque assim, Eu a gente gostei do tem que lembrar. final, por exemplo. O final, Uhum, no o final, quando ele tá levando a menina de volta uhum, pro orfanato, né? Tá levando pro orfanato, que ele cobre ela com a capa, tal, e daí o isso. menininho fala, ai, a criancinha fala, Então, ai, é um monstro, não pode deixar morrer, não sei o quê. E daí ele não fala nada, ele só cobre e vai, e daí a criancinha vai junto. uhum, Isso é o Bruce Wayne, sabe? Pra mim, isso é o Batman. uhum. Aí chega no orfanato, ah, não, ela tem jeito em outro lugar, tal. Ok, foda-se, vou embora, beijo de luz. Não, Essa sabe? é uma coisa que eu olho assim, tipo, eu entendo o Batman, vamos colocar aqui, Batman 1, né? Esse Batman que tá, esse Bruce Wayne que tá aprendendo a ser Batman. Sendo Uhum, que o que a gente entende do personagem, que é fã do personagem, sabe que o Bruce Wayne, ele já tinha o espírito do Batman dentro dele. Então, assim, essa coisa de não confiar em todo mundo, de não deixar ponta sim. solta. Então, assim, ele é inexperiente como super-herói, mas ele é um cara muito preparado para aquela sociedade. Então, tipo, naquela sociedade ali, ele é meio como o predador natural. Então, eu acho que dificilmente o Bruce Wayne ele deixaria aquela menina assim, ah, uma menina com o poder que ela tem, né? Assim, que até fiquei surpreso porque se você analisar, ela é a única personagem que realmente tem um superpoder na série, Sim. entendeu? Então ela tem Talvez força. volte na segunda temporada também, não sei. Eu nem lembro assim porque eu não pesquisei, mas eu não sei se essa personagem já apareceu nos quadrinhos ou se ela é original da própria série. Tem a referência clássica à Wandinha, né? Porque ela se veste muito parecido com a Wandinha, mas realmente, a gente analisando, ela é a única personagem, diferente do cara, assim como o cara de barro, né? Que tem um super, a gente pode dizer assim, tem um super poder. E Uhum, diferente do cara de barro, ela tem pleno controle desse poder dela, ela sabe como usá-lo, né? Ela sabe que tomando aquela força vital das pessoas, ela transfere força para ela mesma. Então, assim, é um personagem que eu acho assim, que ele é muito legal, mas eu não consigo imaginar o Bruce Wayne deixando um personagem dele. E ele é um personagem que ele sabe que se não tiver um apoio psicológico, vai virar um fudeu. grande problema, Sim. É só né? uma pausa. Oi, Alan, tudo bom? Oi, gente, boa noite. Desculpa o atraso, deve ter chegado bem nos finalmente, né? Já. É, tipo isso, mas tudo bem. A gente basicamente Continuei. falou sobre expectativas altas que Ah. tínhamos, Ninguém passando de pano pra série. decepções muito grandes que tivemos, falta de roteiro coeso, alguns Ah, então desenvolvimentos.
foram pelo caminho, foram Temos a abandonados mesma pelo série, caminho. Alan. Então vocês estão É alinhados comigo. o sim. Exatamente, aquela coisa a gente vê muito. Quando eles acertam, eu tava até dizendo pra Del, Alan, que eu não sei se você teve a impressão que eu tive, e eu não fiz o meu dever de casa de procurar ver, mas ficou parecendo que tem um roteirista bom e um roteirista ruim. Tem episódios que são muito bons, tem episódios que são, nossa senhora. Sim. Eu posso dizer, já chegando atrasado aqui, já falando, eu posso dizer que eu gostei mais dos últimos episódios, de fato, né? Eu achei que foi Uhum. mais interessante. Mas no geral, eu tava até comentando com o Janúcio uma vez em off, em outra live que a gente fez, né? Em outra gravação, que eu achei a série mais boba do que eu imaginava. Eu esperava uma coisa, Sim, nossa, e, e, sim. e aí tem umas coisas assim, eu tava dizendo pra ele até que parece que a série é uma coisa que vai um pouco além do Batman Animated Series que tinha nos anos 90, né? Mas ele Hum. para no meio do caminho lá e fica entre aquele Bravos e Destemidos, que era uma coisa mais de comédia. A gente falou Sim. isso. Concordamos. Agora eu posso fazer um comentário que vai quebrar um pouquinho vocês. Acho que vai ser um pouco Sim, ofensivo. Diga, pode Assim, dizer. quero primeiro fazer um adendo que eu gosto muito de Batman, tá, gente? Eu adoro Batman. porém, Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, essa série, sabe quando lançou aquele X-Men que O passava na TV X-Men. Globinho, que eles iam pra escola ainda, aquele Jean sim, o X-Men Evolution. Grey, Vampira, X-Men sabe? Evolution. É o Não é, Revolution. é o Evolution, eles passaram no SBT, Isso. isso. Então, pega essa ideia. Aí você é uma criança nessa época e você pensa, nossa, eu estou assistindo um desenho mais pra frentex, um desenho que tenha coisas assim, assuntos mais sérios, assuntos mais adultos, e daí você se sente uma criança muito adulta. Aham, sei como é que Essa foi é. a sensação de assistir essa série, pra mim. Aham. Foi tipo, Mas eu posso sou uma criança, estou assistindo uma série de um desenho, mas estou me sentindo muito adulta, sabe? Não, Porque faz eles sentido. querem falar coisa séria, mas eles Sim. não falam. Fica aquele, ai, quero falar, mas não vou falar. Olha só que O negócio famoso sério, ó, e eu morre. E é te isso. conto depois. Sabe aquela história? Ei, eu tenho um negócio pra te contar, mas só falo depois. Exato, exato. Nossa, sabe, frustrante. A minha vontade era catar a TV assim, saco de ficar, por favor, me levem a sério, eu tô gastando meu tempo com isso. Não, tem, Eu tem. fiquei, eu, eu fiquei um pouco surpreso, porque eu reparei que, pelos comentários de outras pessoas que assistiram, né, desse meio, né, da cultura pop Uhum. e tal, eu vi muita gente rasgando muito elogio pra essa série. Uhum. Eu Pois fiquei, é! Eu fiquei com muito medo até de gravar esse episódio, eu fiquei: "Meu Deus, eu vou ser massacrado". Hum. Eu não Ó, gostei. você quer uma animação do Batman muito boa, pra você que quer ser uma adulta vendo o Batman como adulto, certo? É Batman ano 1, já fizeram animação, você encontra, e Batman, o Cavaleiro de Gotham. O que é o Batman, o Sim, Cavaleiro de Gotham? É um anime, uma coletânea, certo? De vários animes curtinhos que eles criaram para preencher o espaço entre Batman Begins e Batman Cavaleiro das Trevas. sim, mas Conta a eu já história. assisti. Eu Pronto, gosto aí. real, eu curto muito. Então, pronto, então você É sabe uma do que eu tô falando. questão de tipo mas comparando assim, porque não foi um marketing, essa série não foi marketing pra criança. Não, o público-alvo deles não é criança. Uhum. E eles tratam a audiência como se fosse, é isso que eu tô falando, entendeu? É exatamente aí. É tipo assim, para o que eles venderam antes, e aí eu acompanhei quando foi anunciado na Warner, quando foi cancelado na Warner, quando trouxeram para Prime Video. Então, assim, foi mais de um ano e eu escutando, isso, aquilo, esse cara, esse outro, vai ter ele, vai ter, não vai, vai fazer isso, vai fazer aquilo. E eu, nossa, essa série vai ser tudo que eu queria ver do Batman, do Bruce Timm. Sim, E aí vai chega só subindo a expectativa. isso. E nem precisou do Pitejota pra ficar levantando o hype pra pessoa ficar imaginando Pois uma é. teoria maluca, né? Tipo assim, já tá.
Tanto é que, assim, a mudança de sexo do pinguim parece que foi um segredo guardado a 7 chaves. Porque ninguém Agora, imaginava, né? por quê? É aquela história, uai, Porque acho que eles queriam já poupar a polêmica antes, né? Aquele pessoal discutindo, reclamando, né? Pode ser. porque assim, o que a gente estava comentando, Ana, é que há algumas, vamos dizer, algumas organizações, escolhas, assim, para pontuar a série como contemporânea, né, como as inclusões e tudo mais, ficaram parecendo feitas como se fosse marcando um bingo. Ah, eu tenho que ter um afro-americano, eu tenho que ter um casal homossexual, eu tenho que ter uma vilã mulher. Sem desenvolver a É, ideia. Eles só tacaram é, sem desenvolver. hoje em dia é mais ou menos assim, né? Acho que não. Acho que talvez até. Acho que desde Power Rangers era meio assim, né? Eles colocavam meio que só pra questão de representatividade, mas era uma coisa meio Isso é rasa, não tinha só. acho que talvez não tinha um aprofundamento, um negócio assim muito. Não Sim, fazia muito, né? Não, sei lá. Olha, Acho que. um detalhe de quando essas inclusões elas são feitas de uma maneira muito boa. O Lucius Fox, originalmente, ele não era negro. Sendo que ele é um personagem tão importante para a lore do Batman, e ele já apareceu como negro nos filmes do Nolan e outras coisas, que se tornou algo. Você não consegue imaginar o Lucius Fox não sendo negro hoje em dia. sim, já está Porque estabelecido, né? já está estabelecido. Então, assim, É só fazendo um adendo, tanto o Cavaleiro de Gotham quanto o Batman 1, que já não se falou, eu acredito que estejam disponíveis na Amazon, tá? sim, Só Hum, para quem tá ouvindo para assistir, caso vale, queira, tem essa curiosidade, Batman para adultos, onde é, o público é levado a sério como adulto, isso assistam. vale a pena. Tanto para quem é fã do Nolan, quanto quem é fã dos quadrinhos, né? Que o Batman não Sim, só teve a adaptação do quadrinho, literalmente, e o Batman Cavaleiro de Gotham foi pensado na série do Nolan, né? Nos filmes do Nolan. sim. É muito eu E acho bacana. que. voltando agora. Ah, pode falar, pode falar. Não, eu acho que essa, assim, essa questão de adulto e tal, eu acho que tudo depende muito da proposta, né? Eu não Uhum. sei, talvez eu tinha entendido errado a proposta, ou fui levado a crer outra coisa, porque eu achava realmente que a série ia ser um pouco mais pesada, né? E realmente, assim, tem aquelas coisas, tem sangue, né? Tem uma violênciazinha um pouco a mais e Ah, tal, eu mas não é digo muito. nem. Eu não digo ser tratada como adulta quanto a, nossa, me mostre um assassinato violento, brutal, sabe? Eu não quero assistir The Boys. Se eu Sim, quiser assistir The Boys, eu sim, assisto The Boys. É uma questão de ser tratada como adulta, tipo, por favor, confie em mim, eu consigo entender a história, explique pra mim, sabe? Como sim, que, como que a Arlequina fez aquilo? Por que que ela tá fazendo aquilo? A minha atenção não vai embora. Eu não tô sim, acostumada a isso, vídeo de 20 segundos, por favor, sabe? Me explica. Cadê a história? isso, Cadê a lore? Cadê o desenvolvimento do Ó, personagem? É esse sentido. sim. olha aí, ó, Alan, como você não está errado nessa questão de como eles venderam. Tem aqui, eu fiz uma matéria no portal que tem um diálogo aqui acho que é do Bruce Timm. É, ele dizendo aqui, haviam certas limitações sobre o que poderíamos fazer em termos de conteúdo adulto, em Na Warner. termos de violência, temas adultos, no caso, violência e temas adultos, né? E assim, aí ele fala: minha ideia é basicamente dizer, ok, estamos em 1990 de novo. Posso fazer o que quero desta vez, e desta vez eu tenho J.J. Abrams e, e o Matt Reeves na equipe. Isso no caso seria o Bruce Timm. Mas não parece. Assim, não Sim. parece que assim, Que elas têm realmente anjo. Não vi, não percebi. e isso é o Bruce Timm falando. Olha, naquela Sim. época eu não podia. Agora, imagine que terminou a série Batman Animated Series lá na década de 90 e agora você pode fazer tudo agora com Matt Reeves, o diretor do filme novo do Batman, e o J.J. Abrams. Pô, dois caras de cinema.
pra fazer uma animação pra streaming. Sim. Poxa, assim, você não tem como Era pra dar você muito não, certo. não tem como você não ficar empolgado com isso. É o Batman do Nirvana, né? Agora, Do Matt Reeves. a questão é uma quebra de expectativa em questão ao marketing, né? A gente Isso. falando disso, eles fizeram um marketing pra isso, falaram disso. É como se fosse aquele jogo Os Cavaleiros de Gotham, o Arkham Knights, Sim. que saiu, que tem o Jason Todd, o Dick Grayson, o Tim Drake, todos eles. E Sim. daí fizeram aquele marketing que ia ser o jogo, meu Deus do céu, vai ser muito legal, vai ser muito bacana. E daí você vê o jogo e é uma merda. Já recebendo hate aqui por causa disso, mas eu não gostei do jogo. Não, eu gostou daquele jogo. Porque ele é ruim, gente. Ele é muito ruim. E sabe o que é Primeiro pior? que o design dos personagens é ruim, a história é ruim, mas enfim, a quebra de expectativa é a mesma. O marketing foi lindo, o marketing foi maravilhoso, levantou a expectativa. E Chegou é da na Naughty hora, Dog, acabou. Sabe? né? E Igual ainda é essa da Naughty série. Dog. Como é que o cara não Pois é. ficaria inspirado com esperar aquele jogo? Pô, os caras fizeram os jogos do Batman. Quem vai imaginar? Quem ia imaginar que aquele jogo não seria bom? E flopou total o jogo. Eu nem Tanto cheguei a que, jogar, na verdade. Não tá perdendo pois nada. é, não tá perdendo absolutamente nada. Porque eles conseguiram errar tanto no design do personagem que eles conseguiram deixar o Jason Todd, que é o capuz vermelho, eu diria que é o Robin, assim, mais, né? Cheio de Sim. massa muscular, normalmente, porque ele é muito mais da pancadaria. Eles conseguiram deixar ele com um tronco enorme e um braço fininho. Um braço fininho. E uma cabeça minúscula, né? Enfim. Eu vi aquilo no design e eu fiquei, não. Eu não tô crendo que isso passou. Não, não, não. Sabe? Horroroso, horroroso. Estou falando isso também porque é o meu personagem favorito do Batman. Sim, estou falando isso por isso. Mas, enfim. O engraçado é que tu tem mais percepção de design, assim, se preocupa mais com o design dos personagens do que muito amigo meu que trabalha com desenho. Sabe? Eu digo Eu assim, me preocupo muito, eu sou muito visual. Eu gosto muito de ver as coisas, sabe? Por uhum, exemplo, você pega uma trilogia, vamos fazer já que a gente foi pra jogo, com o Arkham Series. É muito linda sim, o desenvolvimento de personagem, o roteiro, o design dos personagens nessa série de jogos é maravilhosa, sabe? É muito lindo. Você vê o Coringa por causa do arco dele da doença e tal. Você vê ele deteriorando. É fantástico. Aí você pega isso, essa ideia, você vai pra Batman Cruzado Encapuzado, é, e daí você fica tipo, tá, acho que eu esperei demais. Porque não é possível, gente. Pelo amor de Deus. Eu acho que o único personagem o único vilão que teve sua justiça ali, mesmo assim foi entre aspas, porque podia ter tido um encerramento mais gostosinho, foi o Duas Caras. Porque do resto, eu fiquei tão decepcionado. tipo assim, tem uma coisa aquele episódio que colocam o, o Gordon a prêmio, né? Supostamente o comissário Gordon, a cabeça dele a prêmio. Eu olhei Uhum, assim, eu gosto do episódio, eu acho legal o plot twist, mas o que eu não entendo é, esse cara já não podia ter matado ela há 200 anos atrás? exatamente. Sim. Porque assim, sabe assim, se fosse um cara misterioso, pronto, se fosse o cara da máscara, e aí de repente um aliado, aparece o Batman lá, soubesse que é o cara, e o Batman pegasse ele. Seria Uhum. você criava um clima de realmente De surpresa. tensão. Isso, Só mas pra inteirar o Alan, a gente meio que começou falando que os episódios eles tentam manter um clima de tensão, de investigação e eles quebram no meio, sabe? Eles Sim. falham. Eles tentam e daí eles falham. É Continua, verdade. Jones, perdão. aí, sabe assim, mais uma vez aquela coisa assim que eu trabalho com roteiro para quadrinho, dou aula de roteiro para quadrinho. Eu fico olhando assim, eu digo, bicho, mas peraí, isso aqui não funciona não, isso aqui ele já podia ter matado. Sabe assim, aquela coisa que eu fico,
Cara, eu não acredito, velho. Se eu, que sou um Zé Ninguém, tô enxergando esse buraco aqui, como é que um editor não viu antes? Um editor, uma equipe que está acostumada de novo a trabalhar com o E Batman, que ganha bem, ganha bem para caramba. muito bem. Ai, meu Deus, sabe? É uma sensação de chover no molhado, sabe? Porque a gente tá batendo na mesma tecla, mas é tão frustrante que não dá pra não bater na mesma tecla. Eu sei que eu começo a entender por que, que não fizeram muita questão na Warner, né? Eu não sei, eu não lembro exatamente os bastidores do que rolou para que essa animação não fosse levada a cabo, né? E exibida e tudo mais Uhum. lá pela própria HBO Max, né? Ou só Max hoje em dia. Mas eu começo a entender que eu acho que o pessoal não viu muita, não botou muita fé nesse projeto, não, eu acho. E assim, sabe o que é É, então. sabe qual é o problema, Alan, também, assim, por exemplo, se a ideia é ruim, sabe aquele velho ditado que diz, mate antes que bote ovos? Porque, bicho, Prime Video quer pagar pra fazer. Não vai, tá ruim, não vou liberar. Fica parecendo assim, e é de novo, é como eu falei com o Del aqui, eu gosto de muitas coisas da série, eu acho ela bacana em estética, em trilha sonora, recomendo estar no Spotify, é muito boa. Tem coisas que eu acho realmente muito legais, porém, no roteiro tem umas coisas que me pegam, mas me pegam pesado, bicho. E assim, ser fã do Batman não é passar pano pra tudo, é querer ver o personagem na sua melhor forma. Então não adianta, tipo, ele tá numa boa caracterização, a Gotham da década de 30 tá muito legal, e aí na parte do roteiro, os cabas pisam na bola. É um. Tem coisas boas que me fazem odiar o fato de ter coisas ruins. Isso. Porque se fosse uma série toda ruim, beleza, a gente, ó, é uma porcaria, ninguém gosta. Mas não, ela tem umas coisas legais. E Se isso é o que fosse dá tipo mais. Madame Teia, que é tão ruim que a gente Isso, assiste pelo riso, mas sabe? não, não é. É, Ah, é basicamente isso. O que me deixa puto é esse negócio, tipo, acerta umas coisas muito e erra no básico, bicho. Porque, assim, pra pois é, produção audiovisual, o roteiro é a base de tudo. Porque sim. eu fico pensando E no cara que faz lá o design, que ficou lá animando. A galera, pô, vou fazer esse Batman assim, bacana tal. Mesmo com a animação travando, como você falou em alguns pontos, mas você vê uhum. que teve uma tentativa ali, houve um esforço dos caras fazerem. Sim, sim. E Se aí fosse chega. só a animação umas horas esquisita, seria o de E, menos, sabe? Porque, eles tentaram um novo estilo, ok. Agora, é igual eu falei no último podcast que eu fiz com o Felipe. Meu, o arroz e feijão tem que estar ali dominadíssimo, porque o arroz e feijão é o básico. Se você erra o básico, mesmo que você tenha feito uma coisa diferentona que deu certo, o básico está falho, tá uma merda. É isso. O seu elo de ligação ali não tá funcionando. O básico do básico. O Duas Caras tem duas vozes, tem um alter ego. Aí o Bruce Wayne tem um também. Pô, tem duas vozes o cara. Me irritou. Me irritou muito. Ele sai da terapeuta. Ah, pelo amor de Deus. Fé. mas pelo menos assim, Enfim. como eu disse, assim, esse lance dele. Até no Nolan, né? Ele faz aquela coisa da voz com o pigarro, né? Quando ele tá como Batman. Quando ele Ele tá como Batman, sim, quando ele tá como Batman. isso. Mas justamente na série, ele faz como Bruce Wayne. Exatamente, é como eu falei pra você no lance quando ele tá conversando com o Harvey dentro do hospício, né? Que tem uma hora que ele muda o semblante. E tal. E aí realmente fica essa dicotomia que ele aparentemente, todo mundo, assim, uma convenção, uma coisa que todos os fãs, ou pelo menos a maioria dos fãs entende é o Bruce Wayne é o disfarce do Batman, e não o contrário. É o que a maioria Uhum. dos fãs acredita, né? Mas assim, nesse momento do Batman no 1,
eu acho, como eu falei pra você, assim, o espírito do Batman está no Bruce Wayne, no quesito, assim, dele ali tá o tempo todo interpretando para aquela sociedade, mas ele não precisa ficar nessa tira bom e tira mal. O Bruce Wayne e o Batman, sim. A Uhum. torta e a direita, fora do personagem, não vamos dizer assim. Fora do personagem Batman. Aí eu volto para a mesma conversa que a gente já teve. Seria muito legal essa ideia, só que a gente está no ramo do e se? Será que foi isso? Talvez seja isso. Porque não tem desenvolvimento de personagem. Não tem um negócio tipo, ele está desenvolvendo isso. Ah, sempre foi assim. Ah, não tem aquele flashback do Naruto que falta. Falta isso. E uma É coisa que eu essa a quero deixar questão. claro para os fãs, assim, a galera que vai escutar agora, é assim, por que vocês parecem que não se decidem, gostam ou não gostam? Gente, entenda que assim, a gente está pontuando coisas de uma produção da Warner para a Amazon Prime, com uma equipe que tem J.J. Abrams, Bruce Timm e Matt Reeves. Então, essa Era galera, para você ser um tem que cobrar. negócio Você tem que cobrar espetacular. pesado. Exatamente, assim. A gente não tá pegando assim uma galera de um estúdio pequeno lá no Japão ou um episódio fan-made que jogaram no YouTube. Não. A gente tá falando de uma grande empresa, de uma galera que é paga e paga muito bem para fazer isso. Então a gente tem que exigir essa qualidade deles. Mas é legal, fizeram, melhor do que não ter feito, talvez. Mas assim, é Ai, não sei não. natural. Eu digo assim, é natural. É por isso que eu disse talvez, né? Mas digo assim, eu acho assim, uma coisa que eu aprendi quando eu dava aulas, tipo, um aluno novato, eu vou incentivá-lo. Um aluno que ele já é veterano, eu vou cobrá-lo. Tem coisas de um veterano que eu não aceito, eu aceito de um novato. Então, Bruce Timm, Matt Reeves e J.J. Abrams, boy, sinto muito. Mas essa galera não pode estar pisando na bola numa coisa que é é os caras que fazem. Pô, Matt Reeves fez o Batman do cinema, J.J. Abrams fez Star Trek. E eu tô falando Pois só no é. trabalho bom do J.J. Abrams. Mas, assim, Agora, velho, vou falar uma coisa deprimente. Eu preferia, você que tocou no assunto de anúncio de, ai, não fazer, será que seria uma boa fazer, não fazer? Eu preferia que tivessem feito uma coisa totalmente experimental, tipo Batman Ninja, sim. do que fazer um negócio assim que a gente queria o básico, sabe? Queria o básico. Uma Básico, ode né? ao antigo. Aí Uhum. me dão isso, que não faz o básico, acerta uns diferentes, erra outros. Porra, não vamos xingar, mas caramba, sabe? É muito Eu frustrante. quero. Eu ainda fico pensando o que eles vão inventar para uma segunda temporada, né? Acho que já foi confirmado, né? Que vai ter. Não, e eu tava dizendo Já, pra já foi Del, confirmado. e meio que eles fazem uma sacada que é assim, vamos lá. Eles matam duas caras, eles estabelecem, tipo, o cara de barro morre, o duas caras morre, a Arlequina foge, o outro cara lá da máscara é preso, o Mariposa morre, certo, beleza, você estabelece que nesse mundo do Batman, o Cavaleiro o Cruzado Encapuzado, é, personagens podem morrer, certo? Como o Bullock morreu, né? Levou um tiro e Uhum. tal. Então, assim, eles estabelecem que a morte funciona, trabalha nesse universo. E aí no final eles pegam e tascam o Coringa. Eu duvido muito, a não ser que seja o final da temporada, tudo acabe na segunda, aí o Batman mata o Coringa. Mas se não, duvido muito que em uma animação o Batman mate o Coringa. Duvido Ah, e demais. além de querer matar ou não o Coringa, eu acho que vai ser uma questão, tipo, mesmo a segunda temporada, a primeira temporada, né, tendo sido essa coisa, né, a gente ainda vai assistir a segunda porque a gente quer ver o Coringa. Não dá pra não assistir. É o famoso jogar, assim, eles jogam no final, na cena pós-crédito do último episódio, aquela isca que eles sabem que todo mundo vai morder. Sim. Eu fico brava, mas eu vou assistir. Fazer o quê? Provavelmente eu vou assistir também, mas eu já vou com expectativa bem mais baixa. Sim. É que nem você terminasse, Alan. Imagina terminar a saga de Hades, né? E aparecesse numa cena pós-crédito Zeus.
Quem é que não ia querer ver a próxima série de San Diego que saísse depois? Todo mundo ia. Toma meu dinheiro, pega meu dinheiro. Cala a boca e toma Pois meu é. dinheiro. É isso que eles fazem. E aí eu fico com medo. Aí eu zero tudo e digo, ó, tudo que vocês erraram na primeira, eu vou, entre aspas, aqui, esquecer, entre aspas, se vocês me entregarem é um pacto informal que o fã faz com essa galera. Tipo, ó, se vocês não errarem na segunda, eu, entre aspas, esqueço tudo de errado que vocês fizeram agora, Sim. Tipo, sabe? vou considerar a primeira temporada uma experimentação, e daí agora todo mundo E se acertou. Na é, segunda temporada, todo mundo sentou na mesa e falou, beleza, vamos fazer uma série agora? pronto, é o problema que a Marvel tem agora. Porque, por exemplo, Downey Jr., Irmão Russo, filme dos Vingadores. Beleza, aí todo mundo senta, ó. Eu esqueço todos os filmes ruins se vocês me entregarem esse filme bom. Sim. É basicamente isso, sabe? Ah, eu só vou acreditar vendo quanto a Marvel. E só dando o textinho do encerramento aqui pra gente comentar sobre esse último tópico. Da segunda temporada, eu só acredito vendo também. Eu queria saber, encerrar aqui, saber a expectativa de vocês e se vocês, como vocês vão esperar essa segunda temporada. Em que emoções vocês esperam? Que conteúdo vocês esperam? Vai lá, Janus. Cara, assim, é, eles, eles não terminam como o Batman 1, né? Como, nem como o Batman Begins, então esse Coringa, ele vai começar a atuar. Então, eu imagino que eles vão fazer uma abordagem nova, né? Diferente lá do. A gente não vai ter uma adaptação da Piada Mortal, nem nada do tipo, então meio que esse Coringa meio que tem eles têm um pouco mais de liberdade para esse novo Coringa do jeito que eles vão colocar. Então assim, eu tenho esperança, e é de novo essa esperança do fã que espera sempre o melhor, né? Que eles acertem, tenho expectativa assim. Já sei, por exemplo, na dublagem, né? Eu vi dublado, Alan, você viu legendado ou dublado? Eu vi dublado. Pronto. Na dublagem, eles mantiveram o dublador do Coringa clássico, que já vinha dublando o Coringa nos filmes e tal. Inclusive é o mesmo dublador do Cavaleiro das Trevas do Nolan. Então, assim, no americano vai se gerar uma expectativa porque não vai ser mais o Mark Hamill. Ele já disse que Uhum, não é mais o Coringa. Então, assim, já vai ter uma certa expectativa lá fora em cima de quem vai dublar o Coringa. Porque o Mark Hamill é o cara que ficou icônico. E aqui acho que a gente já teve, desde a série animada da década de 90, acho que a gente já teve uns 3 dubladores do Coringa. Só o Batman que ainda deve ser o Márcio Seixas. Então, meio assim, eu realmente espero um roteiro melhor. Estética pra mim tá legal. Animação, como você falou, Del, tem alguns pontos que precisam se tornar mais fluidos. Principalmente nas cenas dos carros. As cenas dos carros uhum. ainda estão muito 3Dzão. Podia tá um pouquinho melhor. Mas assim, eu realmente levo em fé que eles deem uma melhorada na animação e façam roteiros à altura do que o personagem merece. Eu já não tenho tanta expectativa. Nem estou muito preocupado com essa questão da dublagem, de fato. Eu não sei, talvez. Eu nem sei o que esperar, porque, sinceramente, eu não faço ideia. Mas eu tenho. Não sei se eles vão seguir essa tendência de continuar abordando vilões antigos, né? Mas eu tô curioso para saber de fato o que eles vão fazer com essa Arlequina que eles inventaram. Reinventaram ela desse jeito. Eu não quero que a Bárbara vire a Batgirl. Eu acho que nem tem como. É o que eu tava pensando, assim. Eu gostei da Bárbara Gordon como personagem, né? Mas eu gostei tanto dela do jeito que ela tá, que eu não vejo sentido ela virar Batgirl. Eu não entendo Eu não como é que uma quero. mulher daquela, tão bem resolvida, tão. Sabe? Por que ela vai virar uma, Uhum. uma seguidora do Batman como a Bárbara nas outras encarnações costuma ser, né? Não Sim. vejo, não vejo sentido. Ela é uma Eu também personagem não tão, gosto do tão, Robin tão também. boa do jeito que ela tá. Fez falta.
Pelo menos pra mim, né? O Robin não fez falta. Pois é, agora eles inventaram aquele episódio lá para apresentar as 3 versões do Robin, né? Eu não sei o que Pois é. significa, que o Batman vai pegar todo mundo pra ele e adotar e fazer um clubinho do Robin, ou se, ou se ele não vai usar Robin nenhum nessa história, né? Eu Na encarei próxima mais temporada. como um easter egg. Tipo, olha só, a gente sabe que vocês querem, foda-se. Sim. Por isso, eu não tô muito empolgado pra essa possibilidade do que ele vai fazer também, né? Com relação aos Robins também. Acho que eu tô mais curioso pra ver o que é que eles vão dar cabimento pra essa Arlequina nova que eles inventaram. Sim. Porque vai haver supostamente, eu imagino que deve haver um encontro, né, com o Coringa, né? Vai ter alguma coisa, né? Eu não sei se ela vai ser a justiceira da vez contra o Coringa, né? Se ela vai se opor a ele. Enfim, eu quero Uhum. saber o que vão fazer com ela, né? Porque pra mim ficou muito estranha aquela personagem em vários aspectos, mas eu quero ver o que eles vão fazer com ela ainda. Acho que é a única curiosidade que eu tenho, de fato. Talvez uma versão da Ordem das Corujas seria interessante fazer também, porque Hum, seria tão assim, né? Tão. Eu não sei se eles uhum. vão investir nisso e mostrar um pouco mais da sociedade podre de Gotham e tal. Mas eu também não vou criar muita expectativa também sobre isso, não. Tô aqui tentando pensar em coisas que poderiam me interessar mais a ver uma nova temporada, né? Mas é basicamente isso. Eu não tenho Hum. muito mais o que acrescentar. Não consigo ver graça num charada aparecendo, ou sei lá, não era Desse jeito que tá, venenosa. né? Uhum. É, do jeito que tá, do jeito que essa série foi construída dessa forma, não sei se dá certo, não. É. É isso. Bom, eu vou encerrar então falando que eu acredito que dos 3 eu sou a mais pé no chão nisso. Eu já tô zerada de expectativa, já tô com expectativa negativa já. Se já tô esperando a mesma qualidade, ou a ausência de, no caso, né. Se eles entregarem na segunda temporada um arroz e feijão bem feito, eu já sou feliz. É isso. Um roteiro minimamente coeso, eu já tô ali: "Ah, beleza, ok, fico feliz". Coisa Então, boa. esse foi o nosso Nerd Debate de hoje. Fiquem atentos para o próximo. Tivemos o nosso querido Janúncio aqui desde o princípio. Tivemos Alan como pequeno atrasado, mas ainda assim cheio de opiniões válidas, porque ele concorda comigo. Antes tarde que mais tarde Brincadeira, ainda. Alan. Oi? Antes tarde que mais tarde ainda. Pois é. Exatamente. E é isso, gente. Um beijo, um queijo, um cheiro. Até a Até mais. próxima. Até a próxima. Tchau. Até.